Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, em seu capítulo de número 1, versos 1 a 2. Primeira epístola de Pedro, em seu capítulo 1, verso 1 a 2. Diz assim a palavra de nosso Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela possui um conjunto de doutrinas. E se acaso você queira conhecer um pouco mais acerca da nossa igreja, acerca do que ela acredita e como ela interpreta a Bíblia, você deve procurar os símbolos de fé da nossa igreja, que são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Lá, nestes livros, você encontrará doutrinas como o juízo final, doutrinas como a Trindade, a criação e outras mais que a Igreja Presbiteriana comunga com a cristandade de forma geral. Dentro da história, isso está presente. Mas a Igreja Presbiteriana, ela acaba se destacando porque ela crê numa doutrina que não é partilhada por muitos círculos de igrejas evangélicas no Brasil, e eu me refiro à doutrina da predestinação. Justiça seja feita. Se você for procurar essa doutrina, você encontrará embutida como um subtema de uma doutrina maior, que são os decretos eternos de Deus. Um destes decretos é a predestinação. Então, a predestinação é um subtema da nossa doutrina. Mas quer gostemos, quer não, o título Doutrina da Predestinação tem muito apelo popular e muitos acabam associando a nossa igreja presbiteriana apenas a essa doutrina. Mas eu lhe pergunto, você sabe o que é predestinação? Bom, eu espero ajudar com a seguinte definição. Predestinação significa que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu em Cristo pessoas que predestinou para a vida eterna. Eu vou repetir. Predestinação significa que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu em Cristo pessoas que predestinou para a vida eterna. Eu estou me atendo às palavras de maneira cuidadosa. Esta não é a única definição, mas eu acredito que ela nos ajuda para o propósito que nós temos hoje, de tentar entender acerca da predestinação pela palavra de Deus. E nesse texto que eu acabei de ler, nós vamos encontrar Deus falando acerca da predestinação. E nós veremos que o Deus triuno, ele está envolvido na eleição que nós entendemos que é a predestinação. Portanto, eu convido você a olhar as Escrituras e ver nesta frase 3 ensinamentos acerca da predestinação. Eu espero que esta pregação ela ajude você a entender um pouco mais desse tema. Embora com toda a modéstia que o tema me impõe, eu tenho certeza que você encontrará também outros locais onde você pode
retornar e ler com calma, como símbolos de fé que eu acabei de citar no início. Mas veremos agora, neste momento, a predestinação à luz deste texto, nesta única frase. Diz assim no verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Note, meus irmãos e irmãs, que a Trindade é ressaltada pelo apóstolo Pedro nesse texto. Nós iniciamos aqui com Deus Pai, porque é Deus Pai quem predestina, é Ele quem escolhe antes da fundação do mundo. Então, o primeiro ensinamento, a título didático, nós podemos definir assim: o Pai é quem promove a eleição. Eu vou repetir, é o Pai que promove a eleição, porque desde a fundação do mundo, Ele já nos escolheu. Agora, para nós, isso não deve ser nenhum tipo de surpresa, não há nenhum ineditismo aqui em Pedro, ele não está dizendo algo inédito, algo novo. Vocês que com certeza estão familiarizados com o Evangelho de João, já encontraram esta ideia presente nos discursos de Jesus Cristo. Por exemplo, em João, no capítulo 6, verso 65, nosso Senhor disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. É o próprio Pai que nos leva a Cristo Jesus, que nos concede a eleição. Portanto, o Pai, Ele está envolvido com este projeto, vamos chamar assim, de eleição, promovendo. É Ele que leva-nos para o encontro com Ele. Agora, se você não está convencido apenas com esse texto, eu posso citar um outro texto correlato, um texto paralelo, que é em Mateus, em seu capítulo 16, verso 17, que por ocasião, Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos, aos seus apóstolos, o que as pessoas estão dizendo acerca dele, e eles então respondem ao Senhor, e depois Jesus retoma a pergunta para eles: o que vocês pensam acerca de mim? Então vem as palavras do apóstolo Pedro, né? Tu és o Filho do Deus vivo. E o que Jesus responde a Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Mais uma vez, nós encontramos aqui a figura do Pai promovendo a eleição. É Ele quem nos traz para si mesmo. Agora, quando nós ouvimos acerca disso, e mais do que isso, quando nós falamos, algumas pessoas reagem a esse tipo de informação de uma forma negativa, dizendo: olha, por que Deus não nos deixa escolhê-lo? E já emenda: isso não seria mais justo? O que quer dizer essas duas perguntas? Quer dizer que Deus está sendo arbitrário, que Deus está impondo a sua escolha. Então, devemos tomar cuidado que essas duas perguntas elas estão equivocadas. Por isso, vamos respondê-las. Por que Deus não nos deixa escolher? E a resposta é muito simples: nós não o escolheríamos. Nenhum de nós, pelos melhores sentimentos que possamos ter a nosso próprio respeito, pode dizer que escolheríamos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, pela livre vontade. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem não ama a Deus, o homem ama a si mesmo. As Escrituras nunca nos esconderam esta essência em nós. Porque Deus não nos deixa escolhê-lo, porque nós não escolheríamos. Todos nós que estamos aqui nesta assembleia, nosso destino era certo, o inferno. Justa e merecidamente, nosso primeiro pai pecou, Adão, e nos herdou morte de um lado, morte espiritual, uma rebelião constante contra Deus, e por outro lado, corrupção, um prazer pelo mal. Não se engane, eu já disse isso, mas repito, todas as vezes em que nós vemos uma notícia
de um assassino, de uma pessoa que praticou um crime de tamanha crueldade. O sentimento que o cristão tem ao ver uma notícia como essa é dizer assim: poderia ser eu. Não se enganem, qualquer um de nós poderia fazer coisas como essa e até mesmo piores do que nós vemos na televisão. Se você não faz, é porque a graça do Senhor está sobre você e diz: você não deve fazê-lo. Porque se o Senhor nos entregasse a nós mesmos, nós não saberíamos aonde iríamos parar. Isso está expresso nas Escrituras. Nós vemos isso em vários momentos, principalmente no texto onde Abimeleque, ele apropria-se da esposa de Abrão, onde Abrão não havia dito que Sara era a sua esposa, dizendo que era sua irmã, mentindo. Abimeleque toma então Sara para fazer parte do seu harém, e antes que ele consuma esse ato, Deus aparece para ele e diz que ele iria morrer porque tomou a esposa de outro homem. E Abimeleque, nesta visão, diz: Senhor, eu fiz de inocência, fui enganado, me disseram que era irmã. E Deus disse: eu sei que fez na inocência, por isso eu impedi você de pecar contra mim. Portanto, é a graça de Deus que estava sobre Abimeleque que não permitiu que ele avançasse mais. É a mesma graça que Deus outorga a nós para podermos estar aqui. E estas palavras que eu lhe digo possam ser acolhidas em seu coração. De outra forma, não se iluda, nós com certeza preferiríamos mais a morte. Então Deus não nos deixa escolher, não é porque Ele não nos ame, muito pelo contrário, é porque Ele sabe que nós não o escolheríamos. Então Ele nos escolhe primeiro. E nisto nós reconhecemos o amor, pelo que Deus nos escolheu, ainda como nós éramos pecadores. Isso está em Romanos, em seu capítulo 5, verso 8, quando Paulo diz assim: Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E mais adiante, no verso 10, ele diz: fomos reconciliados quando nós éramos inimigos. Então alguns perguntam: por que Deus não nos deixa escolher? E a resposta as Escrituras dão: você não o escolheria. Se você tem alguma familiaridade com Cristo, se Ele lhe parece amistoso, é porque Cristo tem trabalhado no seu coração e você deve render graças a Deus por isso. A segunda pergunta que alguém faria: mas não seria mais justo se nós escolheríamos? Não, porque nós não podemos satisfazer as condições de Deus. Uma das maneiras que a eleição é chamada é de eleição incondicional. Deus nos escolhe de maneira incondicional, ou seja, nos escolhe pela sua soberana vontade. Por quê? Porque nós não teríamos nenhuma forma de satisfazer as condições de Deus para a salvação. É por isso que Ele envia Cristo Jesus, para morrer no lugar daqueles que creem em seu nome, para satisfazer as condições da sua palavra, que é a plena obediência e justa, e apenas o Filho de Deus pode fazer isso. Nós não temos como satisfazer as condições de Deus. Então, antes que alguém diga que Deus é injusto, que Deus é parcial a escolher, responda com toda a civilidade, com toda a calma, que Deus, na verdade, expressa amor na eleição. Porque todos nós, toda a humanidade, justamente iria para o inferno. Mas Deus, misericordioso, escolhe alguns, segundo a sua vontade, para que não vão para o inferno, local onde todos nós estaríamos. Então nós devemos celebrar a misericórdia de Deus e não criticar a sua soberania por escolher uns e não escolher outros. Agora é importante que se diga isso, porque apenas neste ambiente nós podemos ver essa doutrina ser tratada. Os demais círculos evangélicos, meus irmãos e irmãs, vocês não ouvirão esta doutrina ser tratada desta maneira. Nessas pregações que às vezes você ouve no YouTube, que não pertencem ao arraial presbiteriano, talvez você vai encontrar outro tipo de predestinação, uma predestinação condicional,
onde existe uma outra ideia de homem. Em alguns círculos evangélicos, eles não acreditam que o homem está morto em pecado e que ele pode por si só escolher a salvação. É por isso que em alguns círculos evangélicos se fomenta, se estimula que exista o apelo ao final do culto, porque dentro deste ato está a ideia de que o homem é senhor do seu destino, capitão do seu navio. Nós não partilhamos disso. A Igreja Presbiteriana entende biblicamente que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não escolheríamos Jesus. Ninguém aqui pode escolher o Senhor. É apenas o Senhor que nos chama. É por isso que a Igreja Presbiteriana tem um outro tipo de crescimento. Ela cresce por adesão. As pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, se arrependem, como Cristo disse que deveriam fazer lá em Mateus, no capítulo 4. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E então, ao ouvir a mensagem do Evangelho, dão então crédito a esta mensagem e são por Deus atraídos. Mas os demais círculos evangélicos, eles vão crer numa predestinação também, mais condicional. E usarão a imagem que uma vez eu ouvi acerca disso, dizendo que a igreja é como se fosse um navio, ela está predestinada e quem estiver nela irá para o céu, então depende de você estar nela. Esta analogia é uma das piores analogias que podem ser feitas. A igreja não é um navio, porque a igreja são as próprias pessoas. Como pode se predestinar algo que não é constituído por pessoas? Essa analogia falha, porque nós não estamos no barco, que é a igreja, senão as próprias pessoas que estão na igreja. Não faz sentido pensar que a igreja seja a instituição. Nós não somos católicos. Nós acreditamos que as pessoas são a igreja. E Deus predestina pessoas e não instituições. Então, cuidado, algumas analogias, alguns símbolos parecem bonitinhos, parece que dão certo, mas não caia nessa. É uma falácia. Deus predestina a pessoa, a igreja são pessoas. Então, esta ideia de barco, ela é uma analogia muito mal feita. Portanto, meus irmãos e irmãs, tomemos cuidado com algumas pregações que aparecem circulando inocentemente aí sendo divulgadas e por dentro existem pensamentos perigosos, antibíblicos, que não comungam com a melhor interpretação das Escrituras, como nós pensamos que assim são. Devo também olhar aqui, meus irmãos, e devemos olhar, na verdade, chamo a sua atenção para a palavra presciência aqui. A palavra presciência traz a ideia não de um conhecimento prévio em nossa escolha. Deus não nos escolheu achando que iríamos escolhê-lo. Esse tipo de inferência, esse tipo de suposição é falso. O texto não fala sobre isso. Deus nos escolheu de antemão segundo a sua vontade. Por isso, algumas traduções mudam a palavra, em vez de presciência, como propósito, segundo o seu propósito, que se harmoniza muito melhor com o texto. Deus não escolhe-nos porque nós nos escolheríamos, muito pelo contrário, nós não escolheríamos, Ele nos escolhe a si mesmo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, meus irmãos e irmãs, o primeiro ensinamento é que o Pai promove a eleição. E nós temos agora um segundo ensinamento, que a outra pessoa da Trindade também está nesse texto, juntamente da eleição. É o Espírito Santo que opera a eleição. Se nós temos de um lado o Pai promovendo, antes da fundação do mundo, arquitetando segundo o seu propósito, nós temos o Espírito agenciando, implantando, operando essa eleição. Continuando no verso 2, nós somos eleitos em santificação do Espírito, ou seja, é o Espírito que opera a eleição. Isso também não é nada de novo. A operação do Espírito Santo, ela é essencial. A Bíblia diz que ninguém pode nascer de novo se não for pelo Espírito. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer do Espírito. Isto é o Evangelho de João, que fala acerca disso, em João 3, verso 3. E o Espírito Santo, ele
santifica o eleito. O que é santificar o eleito? Santificar é que a pessoa ela é separada por Deus. O eleito, ele recebe graça do Espírito Santo para que possa separar-se das coisas do mundo, das coisas da carne e da sedução do príncipe das trevas. Algumas pessoas, ao ouvirem acerca da predestinação, fazem o seguinte raciocínio: ora, se Deus predestinou, e se sou salvo ou salva, então eu vou pecar, porque afinal de contas, tudo já não está determinado mesmo. Este é um pensamento fatalista, incorreto em algumas ideias que sustentam isso. Primeiro, como é que nós cristãos podemos aventar a possibilidade de flertar com o pecado? Isso não combina com o cristão. O cristão e a cristã sabem que um alto preço foi pago para nos livrar das amarras do pecado. Porque alguém que se diz cristão ou cristã, em sã consciência, gostaria de flertar com o pecado? Esta é a pergunta de Romanos no capítulo 6. Paulo está tratando com a igreja de Romanos acerca da doutrina da graça e diz que não faz o menor sentido o cristão flertar com o pecado, uma vez que ele não é mais escravo ou escrava do pecado para viver sob o seu governo. Então nós não podemos acreditar que a graça de Deus presente na eleição é uma oportunidade de pecar. Aquela pessoa que pensa desta maneira é que nunca experimentou a verdadeira conversão. Ela não nasceu de novo. Ela apenas quer flertar com o pecado e quer uma desculpa para isso parecer espiritual. Paulo já nos advertiu com esse tipo de pensamento. Por isso, meus irmãos, se há eleição, existe necessariamente a santificação. Não existe um eleito ou uma eleita de Deus que pense em continuar sob o domínio do pecado. Se pensa, não é eleito, não é eleita de Deus, porque isto é estranho à doutrina do Evangelho. Mas para não ficar o convencimento apenas neste arrazoado que eu acabei de fazer, eu chamo a atenção para dois personagens que foram predestinados e mostraram que a predestinação, embora conscientes dela, como foram conscientizados por Deus, não os levou uma vida para o pecado, mas os conduziu para a santidade. Eu me refiro à primeira personagem, a Jeremias. Jeremias, desde o início do seu livro, Deus diz a ele que ele foi predestinado para ser profeta entre as nações. Lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 5, você encontrará o seguinte texto: antes que eu te formasse no ventre materno, te constituí profeta entre as nações. Ou seja, Jeremias foi cientificado por Deus de que ele foi predestinado para ser profeta. O que Jeremias fez? Ele então aproveitou para ter uma vida de pecado? Ele falou, bom, agora que Deus me predestinou, que eu vou aproveitar os deleites desta vida? Muito pelo contrário. Jeremias, ele sabia o caminho que tinha que percorrer. Foi um caminho difícil. E dos profetas maiores, foi um dos que mais sofreu. Ele experimentou todos os dissabores juntos com os seus contemporâneos, as pessoas da sua época, dos juízos de Deus. Ele, um profeta, a voz de Deus colocada em meio àquela nação, para lembrá-los que eles estavam sofrendo pelo pecado, também sofreu junto com o povo de Israel os pecados pela nação, a invasão dos babilônios. E mesmo assim, ele não voltou atrás de sua vocação. Ou seja, saber que foi predestinado para algo não induz a uma vida voltada para o pecado. Esse argumento não tem validade. Se isso não te convenceu, eu cito também uma outra personagem que foi servido saber que foi predestinado para algo, que foi o rei Josias. Não sei se todos se lembram, mas logo quando o reino é dividido, após Salomão, Jeroboão, ele inicia o reinado nas 10 tribos do norte, o Israel, após Salomão, e institui um culto idólatra, com bezerros de ouro. Surge então um profeta novo, um
profeta que irá se contrapor ao rei Jeroboão, dizendo que ele está errado e profetizando que viria um rei, Josias, que queimaria os ossos daqueles sacerdotes idólatras naqueles altares que Jeroboão estava fazendo para corromper Israel. Pois muito bem, mais de 2 séculos se passaram, Josias nasce e ele, sabendo desta profecia, quando foi dado ciência a ele, o que ele fez? Ele fez todos os esforços para cumprir e obedecer o mando de Deus que estava em sua palavra. E de fato promoveu uma grande reforma em seu tempo espiritual para fazer com que o povo de Deus voltasse a ser piedoso. Infelizmente ele não foi feliz em todas as suas ações, mas deu testemunho de ser um rei justo que se preocupava com a palavra. Tanto Jeremias quanto Josias foram homens que souberam da sua predestinação. Isso não fez com que eles tivessem uma vida voltada ao pecado. Porque algumas pessoas estão dizendo que isso é possível. Isso não tem base bíblica. Todo homem, toda mulher que tem a certeza que foi eleito por Deus, porque isto é dado em sua palavra, porque crê em Jesus como seu Senhor e mediador, ele não poupará esforços para ter uma vida santa, não apenas externamente, como nós estamos fazendo aqui, obedecendo o 4º mandamento no dia do Senhor, nesta reunião solene para cultuar o teu nome, mas também internamente, tendo cuidado de amar o Senhor, o seu Deus, e professar a fé religiosa como deve ser feito. Por isso, meus irmãos e irmãs, a santificação do Espírito Santo em relação à predestinação nos ajuda a termos uma vida mais santa diante de Deus. O sentimento que nos dá é a grande humildade que isso deve vir. Nós sabemos que não temos mérito nenhum na salvação que hoje nós usufruímos em Deus. E é por isso que nos voltamos ao Senhor com humildade para a sua lei, para aprender o que Ele quer que nós aprendamos e vivemos para Ele. E também o outro sentimento é a obediência. Nós seremos obedientes ao mandamento de Deus. Estes são os frutos da santificação operado na vida do eleito e da eleita de Deus. Terceiro ensinamento acerca de como a Trindade está envolvida na eleição se dá na figura do Filho. Então nós vimos no primeiro ensinamento que o Pai promove a eleição antes da fundação do mundo, já nos predestinando a ela. Que o Espírito Santo opera a eleição, santificando as nossas vidas. E o terceiro ensinamento é que o Filho assegura esta eleição. Veja o que o texto diz ainda no verso 2. Que nós fomos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ao dizer que os eleitos foram eleitos para a obediência e a aspersão, aqui o apóstolo Pedro, falando com certeza a uma comunidade de judeus cristãos, porque nós devemos entender no texto que para quem Pedro estava dizendo, não eram apenas gentios, mas havia um grande número de judeus cristãos. Há de se notar no versículo 1 que o seu público é aqueles que estão na dispersão, na diáspora, ou seja, esse termo é utilizado geralmente para os da tribo de Israel que foram dispersos no meio das nações. Reflete também o acordo apostólico que Pedro, juntamente com Tiago e juntamente com João, ao lado de Barnabé e Paulo, fizeram de que Pedro, Tiago e João iriam pregar o evangelho para os da circuncisão, enquanto Paulo e Barnabé iriam para os gentios. Isto é feito e nós vemos isso testificado nesta epístola, no primeiro versículo, quando Pedro avisa que está falando aos da dispersão. Assim como nós que estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, a epístola de Tiago, há de se lembrar que no versículo 1, Tiago também está se referindo à sua carta aos destinatários que são os da dispersão. Ou seja, aqui há uma grande comunidade judaica. Por isso as figuras da aspersão têm um grande apelo para eles. A aspersão no sangue, isso nos remete ao quê? Nos remete
a aliança que Deus fez com o povo de Israel logo que saíram do Egito. Nós precisamos lembrar que após o Senhor ter dado a eles a lei moral no Sinai, os 10 mandamentos, o Senhor também faz com que Moisés celebre uma aliança entre os israelitas e o Senhor. E o que Moisés faz? Asperge sangue sobre a lei e também sobre o povo, para selar o pacto entre Deus e o seu povo. Por isso, quando neste texto Pedro diz que nós fomos eleitos para a aspersão, ele toca em algo que deve nos ser caro, que é a aliança. Deus fez conosco um pacto, a semelhança o que fez com Israel no Sinai, aspergindo o sangue sobre o povo. Mas nós fomos aspergidos pelo sangue do Cordeiro, não como os israelitas naquele período. Nós fomos aspergidos pelo sangue de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos pelo Senhor para que fôssemos pactuantes com a sua aliança. Jesus Cristo, portanto, ele fez um pacto conosco. Isso nos é lembrado também quando, em Atos, no seu capítulo 20, o apóstolo Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso e diz: cuidem da igreja de Deus, a igreja que foi comprada pelo sangue de Deus, ou seja, Jesus Cristo foi o Filho de Deus que nos aspergiu para a aliança. Então nós fomos eleitos não apenas para a salvação eterna, mas nós fomos eleitos para a obediência eterna. Muitos pensam que após a salvação em Cristo estão livres para agir como devem agir, ou como que acreditam que devem agir. Ledo engano, grande engano. O Senhor nos salvou para a obediência. Lembremos o que é dito por Ele antes de ascender aos céus, aos discípulos, quando diz: olha, vocês devem fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós precisamos aprender do Senhor e ao mesmo tempo obedecê-lo. Nós temos o jugo de Cristo e não o jugo do mundo. Todos aqueles, portanto, que são alcançados pelo sangue da aliança de Cristo, tornam-se servos e servas de Jesus Cristo. Nós nunca fomos salvos para uma autonomia. Você sabe o que é autonomia? A autonomia é uma lei para nós mesmos. Nós fomos salvos para uma heteronomia, uma lei para outro. E quem é esse outro? Jesus Cristo é o outro, a qual nós devemos nos subordinar. Isso nos orienta, porque por vezes os nossos corações irão protestar contra a vontade de Deus. Quando o Senhor diz: vá por aquele lado, faça desta forma, nós diremos: Senhor, mas eu não quero, eu não acho que isto seja necessário. E o que nós devemos fazer? Nos submeter à ordenança de Cristo. Se o Senhor diz que nós devemos, por exemplo, tratar os nossos chefes, os nossos departamentos, como se nós servíssemos ao Senhor nas nossas indústrias, nas fábricas que devemos trabalhar, então nós devemos abaixar a temperatura dos nossos corações que querem falar mal do chefe, que é pecado, que querem prejudicá-lo ou participar de ciclos para poder prejudicá-lo. Nós não faremos isso, porque nós sabemos que as pessoas que são colocadas para o nosso governo foram colocadas por Deus. Nós oraremos pelo nosso chefe, pela nossa chefe, nós defenderemos o seu bom nome, e ainda que ela não tenha um bom nome, nós pelo menos não seremos responsáveis por difamar, porque nós obedeceremos o 9º mandamento, ou seja, defenderemos a virtude das pessoas e o nome das pessoas. Embora possamos ser tentados para contrariar a lei do Senhor, pela carne, pelo mundo e por Satanás, cabe a cada servo e serva de Cristo ser fiel à sua eleição e não se subordinar aos seus temperamentos e ao seu coração, e dar a Deus a sua obediência em sacrifício. Ninguém disse que seria fácil, é por isso que a ideia é de sacrifício. Meus irmãos e irmãs, portanto, a eleição
ou a predestinação, quero relembrá-los e relembrá-las. É um projeto de Deus. É promovido pelo Pai antes da eternidade. É agenciada pelo Espírito Santo. E é afiançada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que fez com que esta aliança fosse possível por meio do seu grande sacrifício na cruz do Calvário. É Ele que faz com que nós escutemos a sua palavra com paciência e devoção, por meio da sua soberana vontade, nos trazendo para ouvir a sua palavra. Portanto, fale da predestinação sem nenhum tipo de temor, porque ela é bíblica. Todas as pessoas que se dizem evangélicas creem em um tipo de predestinação, porque a predestinação é bíblica. Grande parte dos círculos evangélicos irá dizer que a salvação ela é condicional à fé, condicional a aceitar Jesus. Nós não. Nós sabemos que somos eleitos porque o Senhor nos aceitou. Não é você que aceita Jesus, é o Senhor que nos acolhe e nos traz para o seu rebanho. E diferente dos círculos evangélicos, maior parte pentecostal e neopentecostal, a salvação não está nas nossas mãos. A salvação está em boas mãos. Está nas mãos de alguém que foi crucificado e perfurado pelos cravos. Alguém que disse no Antigo Testamento: gravei os teus nomes nas minhas mãos. É nestas mãos que está não apenas a minha, mas também a tua salvação. Que Deus muito nos abençoe.